Estamos de volta com o Papo Reto com Marcela e hoje, sextou, vai sextar daquele jeito. Se você aí tem problema hoje em dia com colaborador, esse seu problema vai acabar hoje, porque eu trouxe 2 convidados de peso. Essa mesa hoje está pesadíssima, que vai te ajudar a resolver esse problema que você tem dentro da sua empresa. A primeira convidada, Midian Valões, que trabalha com a gente. Ela faz a nossa consultoria e ela é responsável por resolver, minha gente, metade de todos os BO que a gente tem lá na tradição. Então, sinta o peso dessa mulher aqui, viu? E aqui do meu lado também, meu chaveirinho de podcast. Ele está presente em quase todos os episódios, como vocês já sabem. Mas o homem, ele é alta performance, né? E o podcast o tema é meu ou é teu? O podcast é meu. Eu acho que tem meu nome Não botar aqui. no papo com o Flávio. Não, nada de papo com o Flávio, não. Como o tema do nosso podcast é hoje, como montar um time de alta performance, nada melhor do que trazer Flávio Daniel, que o homem é alta performance em pessoa, né? Isso se apresentem também aí, vocês dois? Vamos, Midian. Deixar as mulheres primeiro se apresentarem, né? Como ele me deu a honra de me apresentar primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Eu quero agradecer a Marcela por esse convite, e ao Flávio também, por estar aqui. Meu nome é Midian Valões, já tenho aí em torno de uns 20 anos de experiência na área de recrutamento e seleção, área administrativa, financeira, e aí a gente está aqui apenas para contribuir, falar um pouco se RH é tão complicado assim ou não. Débora já vai fazer um efeito nesse negócio aí pra gente criar um vídeo. RH é complicado ou não? Ou será que você que está sendo burro demais da sua empresa? Acaba. Se apresente, que as pessoas não lhe conhecem, não. Flávio Daniel, CEO da Tradição Móveis e o dono do podcast. Eu vou parar de te convidar, é sério. Eu vou te vetar. Já percebeu que todos os episódios eu tô... Não, por isso mesmo, eu vou parar de lhe convidar, porque você está se achando demais. Ó, pra gente começar aqui com as perguntas boas, porque isso que eu sei que o meu povo quer, eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta que eu sei que é um problema para a maioria das pessoas que eu paro para conversar. Ontem a gente fez, na verdade, ele fez uma mentoria sobre recrutamento e seleção, e quando a gente para conversar com os alunos, com as pessoas, basicamente o problema ele é único. Todas as empresas têm problema com o funcionário. Ah, porque meu funcionário é filha da mãe. Ah, porque meu funcionário chega atrasado. Ah, porque meu funcionário não presta. Ah, porque... Só que as pessoas esquecem que quem contratou o funcionário que não presta foi a empresa. E a gente já começa com aquele embate, né? Porque não é só culpa do colaborador. A empresa também tem culpa nisso. Quem contratou também que tem que ter a responsabilidade de tudo que está acontecendo dentro da sua empresa. E aí... A maioria dessas empresas contratam sem nem saber o porquê elas estão contratando. A gente vê muito isso, por exemplo, hoje na parte de mídias sociais. As pessoas querem uma pessoa que vai aparecer no Instagram, mas elas não sabem o que elas querem que aquelas pessoas façam. Aí a gente tem um problema gigante. O quanto vocês acham que isso tem um peso, inclusive, de demissão dentro da empresa? Porque você contrata um colaborador sem saber o que você quer daquele colaborador e você simplesmente joga ele naquela função e diz, faça. Exatamente. Esse é um problema crônico, né? Porque, primeiro, a gente precisa saber, como empresa, quem eu sou, para que eu existo, para que eu consiga contratar alguém que tenha, no mínimo, uma identidade cultural que a minha empresa tem. Então, muitas vezes, cai na mesa do recrutador. Às vezes, a empresa não tem uma equipe de recrutamento, mas quando tem, cai na mesa do recrutador, a gente sempre diz assim, a métrica RH abraça a árvore. E não abraça. O que é que isso quer dizer? Vem algo, eu quero um super mágico que faça tudo, mas não existe um planejamento dessa vaga, dessa estrutura. A gente fala isso lá, que RH é uma estrutura com 5 pilares. E lá no meio tem cargos e salários. Cargos e salários vai definir o que o cargo é, qual é o nível de senioridade do cargo. Se é um cargo júnior, sênior, pleno, porque cada cargo vai definir o que a pessoa vai fazer. Isso aqui está dentro daquela questão do planejamento. Do cargos e salários se entrega para uma pessoa que vai fazer recrutamento e seleção. Você pode ter na sua empresa uma pessoa que faça tudo isso, desde que ela saiba exatamente fazer essas etapas, e é possível, sim, a pessoa fazer desde que seja treinado, tenha passado por um curso que dê essa estrutura para a pessoa, mas quando vai para o recrutador vai dizer assim, sim, você quer o quê? Você quer quem? E não está bem definido.
Hoje a gente observa que essas definições, ela bem organizadas, faz com que você vá para conquistar. Então, qual é a primeira função do recrutador? Atrair pessoas. É exatamente isso. Atrair, conquistar as pessoas para que ela venha para a sua empresa. E como é que faz isso? No mínimo, a chamadinha da vaga tem que trazer essa essência. Né? Por exemplo, se a gente vai contratar uma pessoa da área de marketing, a gente vai colocar, você é criativo? Né? Você é uma pessoa alegre, feliz, gosta de fazer coisas novas, então vem para cá. Aí você coloca, aqui você vai fazer X. Então, para cada função existe uma chamada específica, um planejamento específico, uma arquitetura específica, que não é bicho de sete cabeças, não. É só aquela coisa assim, eu tenho que parar um minutinho e fazer. Porque a galera quer contratar, mas eles não querem nem saber o porquê estão contratando. Eu quero uma pessoa que resolva meus problemas, certo? Mas qual é o problema que você tem? Às vezes, a pergunta que você tem que se fazer para poder encontrar a pessoa ideal ali para aquele cargo. E é o verdadeiro você trazer as pessoas só para cumprir uma obrigação de uma função. Exato. É o que eu estava falando ontem para o pessoal, na mentoria, as pessoas deixam para contratar as pessoas quando tá com a empresa sufocada, ao ponto de você não consegue mais fazer mais nada. Você diz, eu preciso de mais um vendedor. Por quê? Porque, rapaz, não tá dando conta. Aí o que é que acontece? Aí o outro vendedor, rapaz, eu tenho um amigo. Eita, meu Deus. Eu tenho um amigo. Aí ele traz ele pra cá. Ou, se não, dentro da própria família, você diz, rapaz, eu tenho um sobrinho, que eu acho que ele é desenrolado. Aí quando bota, aí o sobrinho fica ali trabalhando, não rende. E muitas vezes ele trata a empresa não como um negócio, e sim como um lugar onde ele tá ali trazendo gente o tempo todo, sem qualificação, sem nem saber pra que tá ali pra fazer não sei o quê. É só porque ele achava que precisava de ajuda. Aí ele diz assim, vamos trazer fulano. Então eu percebo que existe esse time do empresário, que ele não diz assim, caramba, beleza, eu tenho um propósito de crescer a empresa, mas antes então eu vou começar a treinar pessoas, eu vou começar a recrutar gente para começar a construir. E não precisa ser sua sobrinha, seu sobrinho, seu primo, sua tia, porque a gente não contrata pessoas porque a gente gosta das pessoas, a gente contrata pessoas porque elas são capazes de fazer aquele determinado serviço. Então, um problema muito grande que a gente vê hoje nas empresas é que cada um quer trazer alguém, não, porque eu conheço fulano, porque fulano tá precisando. Eu tô cansada de receber, me arruma um emprego porque eu tô precisando. Meu amor, precisar, você e metade da população do mundo precisa. Mas o porquê eu tenho que te dar esse emprego? Não por precisar, porque dinheiro a gente tem que ter. Mas tem que ter alguma coisa a mais. O que é que você vai me dar em troca? Não é só a empresa que vai te dar em troca. Porque precisar, eu acredito que todo mundo que trabalha precisa ganhar um emprego. A mesma coisa que me matar é a pessoa chegar para mim e dizer, me dá um emprego, eu tô precisando tanto. Aí eu digo, quais são as tuas qualificações, mulher? Porque assim, eu não vou te colocar na minha empresa só porque tu tá precisando, porque é uma empresa. Eu preciso que as pessoas que estejam ali trabalhem. Exatamente. Eu preciso que a Midian ajude a Betânia, que a Betânia ajude a Michele, que a Michele ajude o Jefferson. Tudo eu tô falando para vocês nome de pessoas que trabalham comigo. Então, eu preciso de pessoas qualificadas dentro do meu negócio para fazer o negócio girar. Exatamente. E já pegando aqui, eu vou fazer uma pergunta a vocês dois. O que uma empresa deveria saber antes de contratar um colaborador? Primeiro, quem ela é. Eu ia dizer isso também. Que aí é a sua identidade, a missão. Para que você veio como empresa? Porque você precisa deixar muito claro, tanto para o colaborador que está chegando, qual é a real missão dele. Cada cargo tem sua missão. Né? O cargo de analista financeiro ele tem uma missão específica. O cargo de recrutamento e seleção tem uma missão específica, mas a empresa em si, ela tem sua própria missão. Ela nasce para algo, para atender um público-alvo, para atender alguns objetivos, e ela precisa, quem está dentro de casa precisa saber, eu estou aqui para quê? Por quê? E segundo, aonde é que sua empresa quer chegar? Porque você precisa dizer para quem está chegando, inclusive a gente está numa geração Z, ela precisa muito disso, saber assim, eu venho para essa empresa, aqui eu vou ter condições de ter uma jornada, de começar num nível júnior, partir para o pleno, para o sênior, para o master, aqui eu consigo chegar a CEO da empresa, porque é importante que a gente observe lá, na estrutura, quando a gente faz o recrutamento e seleção, a gente faz uma pergunta, como é que você se vê daqui a 10 anos? E se você olha pensando, eu me vejo parado no mesmo lugar, e você vai perguntar, para essa vaga, para esse nível de senioridade que eu estou precisando, eu preciso de alguém que me dê essa resposta. Então, por isso que é aquela importante saber o que... Né? E depois o fit cultural. Né? É extremamente importante você saber se a pessoa que está vindo, ela tem
no mínimo, de aderência com sua empresa. Porque é algo que vai... Obviamente que todas as pessoas são diferentes. Então, esse respeito da convivência é uma coisa que a gente bate muito, né? Quando a gente faz o onboard, que a gente vai chegar aqui nessa parte, né? Das pessoas que chegam dentro da nossa empresa, é saber respeitar a diferença do outro, mas isso que tu tá falando é mais da empresa ter um match com o colaborador. Porque Sim. eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não questionando religião, não, vou produção, porque a produção já disse que eu não podia falar de religião, mas não tô questionando, não. Vou dar um exemplo aqui. Nas nossas reuniões, nós falamos muito sobre Deus. Sim. E é algo muito presente dentro da nossa cultura, né? Então, não faria sentido hoje a gente contratar uma pessoa que não acredita em Deus. Sim. Porque aquela pessoa dentro da nossa empresa, ela vai se sentir deslocada. Nas reuniões, no dia a dia, no bom dia, no café da manhã. Então, esse fit cultural é exatamente isso. É você trazer para dentro da sua empresa pessoas que estão alinhadas com o que você pensa, com o que a sua empresa pensa, com o que a sua empresa é. Por isso que entender quem é a empresa, a missão da empresa, o propósito da empresa, quem é você, empreendedor que está do outro lado. A tua empresa, ela nasceu para quê? A tua empresa vai chegar aonde? Eu vejo hoje dentro do mundo, principalmente dessas empresas que estão no digital, é que elas iniciaram por uma necessidade. Tá tudo bem. Sim. Acredito que metade dos Todo empreendedores... nasce assim, com necessidade, exatamente, mas... nasce sem experiência. E a gente precisa acolher isso, entender Exatamente. que chegou o momento de nascer, agora para crescer eu preciso me organizar. Exatamente. Não dá para viver o resto da vida Engateando. vivendo da necessidade. A gente nasce de uma necessidade, mas a gente precisa crescer. Então, a sua empresa hoje, para crescer, você precisa saber quem ela é. É empresa de gente, no caso, né? E quando você traz gente alinhada para querendo remar o barco pro mesmo lado junto com você, faz com que a empresa cresça mais rápido. Então, fica mais fácil. A jornada da empresa fica muito mais fácil quando existe um alinhamento. E esse alinhamento, eu digo assim, é igual um casamento, né? Se você tiver pensando em algo e a pessoa que está do teu lado está pensando em remar para outros objetivos, não dá muito certo, não tem aquele engajamento, aquela engrenagem, está faltando óleo, está faltando alguma coisa. Do mesmo jeito dentro da empresa. Você faz uma estratégia, né? Eu gosto muito de Peter Drucker, que diz assim, a estratégia ela é tão importante porque se a gente não tiver cuidado dela, ela é comida no café da manhã. Ok. 10 horas da noite, eu vejo que muitas vezes existe aqui, vocês ficarem até mais tarde, fazer reunião de planejamento. Olha, a gente está planejando uma campanha para o mês, X valor de faturamento, desenvolver uma estratégia. E as pessoas lá, elas vão estar nesse mesmo objetivo, alinhado com isso. Se não tiver, você desenha tudo, investe muito tempo, no outro dia está tudo desmanchado. Né? Imagina tá tudo do mesmo jeito, imagina pior, a sua trás. empresa ter um fofoqueiro que não gostou daquela estratégia que foi desenvolvida. Acabou-se. No outro dia ele vai estar lá, minando. Olha só, fez essa estratégia, fez essa meta e não é possível cumprir. Daqui a pouco está todo mundo desanimado. Sim. Você não entende por quê. A gente até diz assim, um monte de bola murcha dentro da empresa. Porque chegou alguém e começou. E você às vezes, caraca, estava tudo certo, tudo traçado, mas as pessoas que estavam lá, elas não estavam com o mesmo pensamento alinhado. E isso é o que acontece muito, né? A gente vê assim, o pessoal contrata um colaborador pelo currículo ali. Aí a pessoa, beleza, porque tem gente que tem uma grande meta de estudo. Tem uma grande meta de estudo, mas não tem sonho e nem planejamento de crescimento. A pessoa chegou ali, teve uma cultura familiar, disse assim, você tem que passar em faculdade, você tem que ter um currículo, você tem que ter isso. A pessoa tem um puta de um currículo. Mas E só que depois, se você perguntar o sonho dela diz assim, largar de meio-dia na sexta-feira e ir pra praia. E eu, mais o quê? Não, tipo assim, eu tô bem com o que eu ganho. Tipo, beleza, ela tem um currículo muito bom, é uma pessoa realmente muito esclarecida, mas a meta dela não tá alinhada com a meta da empresa de crescimento. Sim, nada de então, errado. tipo assim, nada de errado. Mas vai trabalhar numa empresa que tem esse alinhamento aí. Então, tipo, esse é o ponto que o empreendedor, não só o empreendedor, como o colaborador também tem que entender. Porque não existe nada errado. Se a pessoa hoje não quiser trabalhar, também não está errada. Contanto que, tipo, ela entenda que ela vai ter aquilo ali só que ela está conseguindo sem trabalhar. Então, a empresa ela tem que trazer para o lado dela. É tipo um time de futebol, um time que quer ser campeão da liga, um time que quer jogar para ser campeão, ele tem que trazer os vencedores. Aquelas pessoas que querem pegar na taça.
Aquelas pessoas que já desistiram, que só quer bater uma pelada, que só quer jogar ali porque realmente tem outros negócios para fazer, essas pessoas não têm que jogar num time que quer ser campeão da liga. Essas pessoas têm que jogar num time que realmente é chamado time de várzea, que só é bater aquela pelada no final de semana para tomar a cerveja depois de meio-dia ali, bater ali a peladinha. Agora vamos tomar a cerveja, fazer o churrasco, tá tudo certo. Se perder ou se ganhar, tá tudo certo. Então, tipo assim, que muita gente diz assim, rapaz, perdendo ou ganhando, tá tudo bem. Não é assim que a banda toca no mundo dos negócios. Você abre um negócio para quê? Para vencer. Você abre um negócio para cada dia ele crescer e prosperar. Nem no mundo pessoal. Nem pra mim, nem no mundo E aí, pessoal. Eu já fui julgada porque... Ó, nada a ver, lá vai eu entrar em outro assunto. Aí meu filho tava fazendo uma escolinha de futebol, né? Aí no dia eu fui assistir o jogo. Minha gente... O professor falava uma coisa... Na verdade, o professor nem foi, ele adoeceu. Os meninos estavam parecendo barata tonta no campo. O menino começou a chorar. Eu disse, vai lá dentro, vai virar o treinador. Porque eu não posso entrar, que só tem um monte de menino. Aí eu vou falar o quê? Vou dizer, bora, porra, já ia dar uma merda ali. A irmã disse, vai lá dentro, vai animar aquelas crianças. Aí Flávio foi lá pra dentro, animado, daqui a pouco volta eles, lá de dentro. Tudo com as caras tristes, arretado. Eu fui a única que levantei pra dizer, gente, vai ter que conversar com o professor, que não dá pra estar vindo aqui jogando e perdendo. Pra mim, não faz sentido. Eu tô pagando uma escolinha de futebol pro meu filho ser humilhado em campo. Então, não é questão de só na vida profissional, na vida pessoal também. Eu quero que... Cara, ele se esforça, ele vai pro treino, ele volta com as pernas cheias de roxa. Eu quero que ele ganhe, que ele cresça. Então, vamos entender o problema do porquê ele não tá ganhando. E ganhar faz parte do porquê você tá fazendo aquilo, né? Exatamente. Imagina se todo jogo que ele for, ele perdesse. Ia perder totalmente o estímulo dele de gostar de futebol. Porque as pessoas, elas estão movidas a conquistas. Então, na minha vida pessoal também, Flávio, eu sou a única mãe que fui brigar com coisa. Fui. Não quero não, tá perdendo não. Pra tu, Flávio, essa. Falamos que empresas não têm coração porque demite. Eu já ouvi isso várias vezes. E Midian já fala que a gente é bonzinho demais. Olha, eu já expondo a Midian aqui. Midian diz que a gente é muito bonzinho, tá, gente? Visando que a gente é muito bonzinho, o que é que faz a tradição nova de demitir um colaborador? Hoje... Olha, anota aí, vice que tu já... Hoje, pega aí pra todo mundo se hoje, quando a gente vê um colaborador saindo da empresa, a gente entende que o colaborador sai porque ele mesmo praticamente pediu para sair do nosso negócio. Porque, na verdade, uma empresa, ela nunca, exatamente nunca, ela vai querer demitir um funcionário. Nenhuma empresa no mundo quer estar brincando de golfe. Contrata, é mesmo que eu dei uma bola vinha e você rebater a bola de volta para fora da empresa. Você não quer fazer isso, porque isso custa dinheiro, isso custa muito tempo de energia sua e do seu time para recrutar essa pessoa, treinar essa pessoa, fazer o onboard dessa pessoa, você passar acesso de sistema para essa pessoa. Você perde um puta de um tempo para logar essa pessoa na empresa, para essa pessoa começar a produzir na empresa. Porque a pessoa que entra, no dia que ela entra, para ela começar a produzir, dá uns 30 dias, pelo menos, para que ela venha pegar velocidade na empresa. E aí você vai demitir a pessoa, não faz sentido o dono ter essa visão. Então aí a pessoa diz, sim, Flávio, mas só que eu fui demitida da empresa. Eu fui demitido de uma empresa. Você tem que reavaliar o que você fazia de errado nesse negócio. Porque uma pessoa que gera valor para qualquer outra pessoa, uma pessoa que gera benefício para qualquer outra empresa e tem, como chamado, valuation dentro de um negócio, que é o valor dentro de um negócio, jamais essa pessoa vai ser demitida. Então, eu sempre digo assim, um colaborador importante dentro de um negócio, e eu falo para todos os dias do meu time, ele tem que ter valor dentro do negócio. Então, beleza, ele trabalha, ele faz o que ele foi contratado para fazer e entrega com excelência. Cara, quem é que vai demitir esse negócio? A não ser que a empresa quebre. Aí, realmente, existe essa questão de o cara entregar com excelência, mesmo assim a empresa quebrou, ele tem que sair. E tem algumas empresas que realmente não têm essa visão. E por isso que existe esse time no mercado. De realmente a diretoria não consegue enxergar isso e tudo mais. Mas, por mais que você entregue, outra empresa vai enxergar. Eu percebo muitos empreendedores captando vendedores e colaboradores de outras empresas que não estão sendo vistos. E aí o cara está ali fazendo um serviço de excelência numa outra empresa e diz, caramba, esse cara aí eu vou trazer para minha empresa. Então, tipo assim, por mais que a pessoa tá no negócio, a pessoa, para não ser demitida, por que ela sai? É porque ela não está entregando o que precisava entregar. Simples assim. Arrasou. Na realidade, só para complementar isso que Marcela perguntou a Flávia, tem uma frase que ela é meio dura, assim, mas ela tem um sentido disso. Essa frase é de um cara que tem um livro que fala o Mal Morrer, e ela diz assim, demore para contratar
e seja rápido para demitir. Ah, Miriam, mas isso é muito frio. Não, se a gente for olhar o contexto da frase em si, o demorar para contratar desde aquela questão que a gente conversou lá atrás, o planejamento da vaga, quem vem, qual é o nível de senioridade, a pessoa é para executar ou para auxiliar. E aí você, fazendo tudo isso bonitinho, você tem um processo de seleção que ele passa por todas as etapas. Né? O processo de seleção eu não vou adentrar agora, porque eu acho que ela vai fazer essa pergunta mais na frente. Então, assim, se você faz tudo bonitinho e tudo organizado, e você acompanha esse colaborador dentro de casa, a tendência é que ele evolua junto com você. É um casamento, vai se evoluindo junto. Ele vai crescendo junto. Ninguém contrata ninguém para demitir. Contratar é atrair pessoas, conquistar pessoas para dentro da sua empresa. As empresas querem contratar os melhores, porque são pessoas que fazem a diferença dentro da organização. Só que, muitas vezes, a pessoa chega dentro da empresa, tem situações que é a empresa que contratou errado. Acontece. Porque fez um processo seletivo sem todos os critérios que são necessários. E tem situações que estavam ao obscuro, que não foi perceptível ver dentro de um processo seletivo. E a pessoa também, no meio do caminho, ela vai, ao invés dela crescer, decaindo. A obrigação do líder é ajudar, dizer, bora, vamos por aqui, sua jornada é essa, tem isso aqui para você de cursos, por isso que RH tem lá uma área específica de T&D, que é treinamento e desenvolvimento. Olha como ele é abrangente. Ele contrata, né? Ele atrai, ele vai lá, faz a integração, ele faz a manutenção desse colaborador, ele tem um cargo de salário e ele tem o T&D, que é o treinamento e desenvolvimento. Então, você colocou todo esse colaborador dentro dessa jornadazinha. Ele foi treinado, ele seguiu os passos e chega mais na frente. Você colocou um curso para a pessoa não faz. Você colocou, olha, você precisa, um cara de analista financeiro, ele precisa ter hoje um BI, ele precisa saber fazer os relatórios em Excel avançado. Aí o cara não tem, né? E nem quer aprender. Aí o cara não tem. Aí você, como empresa, diz assim, cara, eu contratei esse cara, que a outra frase que eu amo é contrate caráter, treine habilidades. Peter School, foi CEO da Porsche durante 4, 5 anos. Então, eu estou contratando o caráter da pessoa. Eu amo isso, né? Essa frase, para mim, eu levo ela para o resto da vida. E eu vou treinar essa pessoa porque ela tem características comportamentais, que faz parte de um processo também lá do recrutamento e seleção, e eu vou treinar ela, eu vou dar toda a ajuda. A empresa vai dizer, não, tudo bem, contratei o caráter da pessoa, agora vou lá, vou colocar ele no curso de Power BI. Aí o cara vai, faz a primeira semana, faz a segunda, não vai. Você pede o relatório, ele não tem. Aí você pede o segundo, dá mais uma chance, vai dando chance. Aí depois você pergunta, foi a empresa? Eu sempre faço essas perguntas quando eu tive que demitir pessoas por questões comportamentais. Eu posso dizer claramente aqui que 95% das pessoas que eu demiti, exceto uma particularidade que aconteceu, mas foi por questões comportamentais. Então, a gente contratou, o currículo da pessoa está lá. Incrível, impecável, né? E a pessoa começa com aquele gás. Aí vai Vassoura lá. nova, varre tudo. Aí vai caindo. E você, como líder, tem que estar dizendo, vem cá, dando feedback. Vamos evoluir, você precisa... Aqui você tem tudo bom, mas aqui você precisa evoluir, precisa crescer. E chega uma hora que a pessoa não faz. Aí você pergunta, chega para a pessoa assim, quem lhe demitiu? Foi você ou foi a empresa? Eu já tive um colaborador que olhou para mim, depois de um curso que ele tinha feito, um agente levou ele por uma semana lá, e depois ele olhou para mim assim, quem foi que ele demitiu? Eu perguntei para ele, quem ele demitiu? Foi a empresa ou foi você? Ele disse a mim, fui eu. Eu não estou pronto para exercer essa atividade, né? E que bom que eu vi esse curso, essa imersão, mas na frente talvez eu esteja pronto para retornar para a empresa. Então, a gente precisa entender. A empresa que é ruim, a empresa também tem que fazer o papel dela. Com certeza. Mas o colaborador também tem que fazer o papel dele. Muitas vezes é o verdadeiro corredor amador de corrida, que começa correndo demais, aí no meio do caminho paralisa. Morre. Fica lá morto no lugar. Existe alguma estratégia que a gente tem que montar antes de contratar um colaborador novo? Sim. Fala um pouquinho dessa estratégia. Primeiro passo é você saber quem é, para onde vai, ter os seus valores para que você diga, eu quero a pessoa que venha dentro da minha empresa, que ela seja uma pessoa que tenha os valores adequados. Ou seja, qual é um valor? Adaptabilidade. Você coloca lá, eu preciso de uma pessoa que tenha isso aqui. Comprometimento.
responsabilidade, respeito. Isso aqui são seus valores de empresa. Aí aqui... É importante tu dizer isso, porque tu falou alguns valores da tradição. Sim, sim. E, gente, pelo amor de Deus, isso não se copia não, tá? É. Valores é seus valores. Foi 6 meses, um vocês. ano, conversando para ir Pra pegando. entender, assim, uma coisa que você não copia de outra empresa Sim. é propósito, missão e valor, porque cada pessoa Tem sua essência. é única. Essência, né? Então, Até porque isso se realmente, você- isso aí não dá pra ser Ctrl+V, Ctrl+C, não, Até pelo porque se amor de você Deus. copiar o valor de uma outra empresa, aí o seu colaborador diz, sim, ele disse que é um valor, mas ele nem faz Nem nem faz. metade. É verdade. Né? O valor tem que ser o seu. O que você E daí, transpira pelo dentro da exemplo, empresa. Então, você define isso e depois você vai fazer o escopo da função. Por exemplo, eu vou contratar um analista financeiro. Aí eu vou, nesse escopo da função, que é lá no cargos e salários do RH, vai definir qual o nível de senioridade que essa pessoa é. Porque se eu digo que ela é sênior, eu tenho que entender que, como empresa, eu vou ter que participar dessa jornada de construção. Ela vem, desculpa, se ela é júnior, ela vem meio que verde para algumas atividades. Né? Por exemplo, analista, eu estou dizendo, analista é um cara que vem para analisar. Aí eu vou dizendo o nível de senioridade, analista júnior, pleno, sênior ou master. Isso eu defino. Quando eu defino isso, eu defino a quantidade de atividades que essa pessoa vai fazer. Isso tudo é um mapinha, é um mapeamento. E depois eu vou identificar, dentro dessa questão, quais são as características que a gente precisa comportamentais. Mudou a forma de contratar. Tudo mudou, a internet mudou tudo. Antes a gente contratava a pessoa apenas por questões técnicas. Foi mudando, né? Questões técnicas agora e comportamentais, que a gente chama das soft skills, né? Pô, fica botando nome difícil para uma pessoa que, como eu, Mas que é ruim em inglês, começar a ter que fazer analista customer experience, shift skill. Mas, gente, bota os negócios em português que é mais fácil. é verdade. Mas é porque foi criado, né, É para ficar mais em outros bonito, países. pra ficar mais Quando vem para cá, vem o meio americanizado. Mas vem eu com esse entendo. skill. A gente está falando de comportamentos, de questões comportamentais. Foi se abrangendo. Continua a questão técnica, mas a questão comportamental ela começou a se sobrepor. Hoje, depois de tudo isso que aconteceu agora com a pandemia, a gente agora tem a digital skills. Ou seja, eu preciso de alguém que, como empresa, eu vou definir isso, que tenha. Eu estou aqui numa empresa que está precisando de podcast, está usando a internet, e alguém que vem para cá precisa entender de digital skills, ou seja, entende das questões digitais, as questões comportamentais, aí as questões técnicas e o fit cultural. Então, você vai definir, o fit cultural essas pessoas precisam ter os meus valores. Essa pessoa precisa ter tais características comportamentais, a adaptabilidade. Por que adaptabilidade? A pessoa vai precisar, está aqui fazendo alguma coisa, quebrou aqui, a pessoa tem que ir lá e tem que resolver. Disponibilidade. E então, ajudar, né? Se Também, você né? definir essas questões, você facilita para que na hora da entrevista, o entrevistador faça um mapeamento das perguntas que vai tentar descobrir se existe aquele alinhamento, que existem as perguntas. A pior coisa do mundo é eu tô lá trabalhando contigo, aí eu preciso de tudo. Eita, Midian, me ajuda aqui, por favor. Não vai dar tempo de entregar esse relatório. Aí tu olha pra minha cara e diz, não faço parte do meu setor. Cara, pessoas indisponível, não adaptável. Então, é por isso que está entendendo que os valores são muito importantes, porque depois eu vou dizer assim, eu vou lá e vou contratar, eu vou demitir a pessoa porque a pessoa não se adequa. Mas isso era para ter visto no início do relacionamento. Era para ter falado antes. Sim, entendeu? Era para ter visto tudo, porque você nem contrataria. Ela não está adaptada à minha empresa, ela está adaptada à outra. Empresa, tá nada a ver. Cada pessoa ela tem esse alinhamento com uma empresa e às vezes não tem com outra. E é tudo isso. É importante que a gente entenda. É um relacionamento que é feito para que as pessoas sejam felizes e a empresa seja feliz. Então, muito alinhamento, muito cara a cara, tudo nesse planejamento e a transparência vai acontecer. Foi lá e definiu essa questão lá, né? E agora eu venho para um mapeamento das perguntas técnicas e comportamentais. Então, eu estou entregando para o recrutador a informação de como ele vai fazer a chamada, de como ele vai fazer a análise dos currículos que vão entrar no funil. Eu já cheguei a abrir 5 vagas e recebi 1.200 currículos. Aí você imagina, o recrutador
ele vai olhar para 1.200 currículos. Hoje tem as plataformas que fazem isso, eu ainda sou muito do método da análise. Eu analisei 520 pessoas do nessa cuidado, última... do cuidado, entendeu? Assim, eu estou no momento digital, estou, né? Mas eu ainda não estou... Tem algumas coisas que são muito importantes para simplesmente eu sou assim. E contratar é tipo... Cada vez mais um ponto do banquinho do crescimento da tua Eu empresa. já virei à noite fazendo análise de currículo lá, 2, 3 horas da manhã, porque eu sabia que eu precisava encontrar, de 1.200 currículos, encontrar 15 currículos que estavam alinhados. Aí a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de fazer o currículo, né? Que aí já é um outro ponto, já é uma outra questão. Faça um currículo direito. Para a gente tratar. O que eu faço para que o meu currículo ele passe na frente dos outros, ele chame a atenção, ele esteja alinhado àquela função. Então, o recrutador está aqui com um mapeamento lá, dizendo o que é que a pessoa precisa ter, técnica, comportamental, experiências, e aí sucessivamente. E a questão salarial, que a pessoa muitas vezes vai lá e coloca, preciso ter um salário tal. A pessoa coloca, não, eu quero um salário de R$5.000, e a minha vaga só oferece 2, aí a pessoa chega e diz assim, não, mas eu estou precisando. Em 2 meses ele vai estar desmotivado, porque o objetivo mental dele era naquele salário. A estratégia de vida dele está não faz sentido. Não faz. Na verdade, não faz sentido nem você chamar. Ali seria para ele um job. Sim. Ali seria um pagador de contas. Sim. E você não vai trazer para dentro da sua empresa uma pessoa que só está ali passageiro. Então, muitas vezes eu até vejo empresas... procurando outro emprego. Eu até vejo muitas empresas que acham legal isso. Não, eu vou trazer uma pessoa aqui só para me ajudar e depois ele arruma outra coisa. Cara, tu constrói uma empresa, tu constrói uma marca, ali dentro tem a tua alma, tipo assim, ali dentro é o dia que você vai passar muito mais tempo do que em casa, muitas vezes. Aí você começa a trazer um monte de gente estranha que não tem nada a ver com você, para ficar junto com você. Você começa a trazer um monte de gente que é contra você, muitas vezes, assim, com visões diferentes, não só visão do dia a dia, mas outras visões também, diariamente ali, tendo embates. E aí, por quê? Porque você não liga muito para isso, para você tá meio que cagando para isso, e diz, não, a minha missão é dinheiro. Você pega, qual é o teu propósito? Ganhar dinheiro, vender, pagar a conta. Aí, bicho, imagina, a tua loja vive só de pagar a conta e vender. Aí o cara assim, mas o quê? Comprar barato. Mas o quê? Cliente. O movimento tá fraco. Quem é empresário aqui vai se identificar com isso. Com certeza. A maioria dos empresários fala isso. Tipo assim, a cada 10 empresários que eu converso, eu digo, e aí, bicho, como é que tá hoje? Fraco. Eu digo, não, pô, pensa na vida pessoal. O cara, tá bom. Tá tudo bem, eu tô bem, graças a Deus. Aí eu disse, e ontem? Não paguei. Eu não, pensei meu boleto não, pô. Então, tipo assim, o cara tá tão focado só nisso, que esquece que para que isso aconteça em maestria, ele também tem que ter pessoas como eles, pessoas com foco e direcionamento para fazer a empresa dele crescer. Então, assim, eu acho que de 4 anos para cá, né, Marcelo? De 4 anos, assim, a gente tá muito focado em gente. Eu acho que, tipo assim, 30%, 40% do meu dia hoje eu perco com gente o tempo todo. E eu vou tentar aumentar para 90%. Eu tô cada vez mais querendo aumentar o meu tempo. No final do ano, a gente interna ele lá na Tamarineira. Para 90%, tipo assim, eu quero chegar na empresa de manhã... Mas existe método para isso. Uma vez que o empresário, o CEO, que ele entende que realmente liderar está mais perto das pessoas, ele vai transferindo as responsabilidades. Dói, gente. Dói. Mudar dói. Existe aquela questão, e agora? A pessoa vai conseguir fazer melhor igual que eu. Então, você vai transferindo as responsabilidades para alguém que tenha um nível de senioridade capaz de fazer. Olha, falando sobre a senioridade, tu não vai colocar uma atividade extremamente importante para uma pessoa que é júnior, que ainda é pleno, não está maduro para isso. Então, eu identifico isso, eu treinei as pessoas, eu cuidei da jornada, então aqui essa pessoa está preparada para assumir isso. E aí o líder está mais pronto para olhar as pessoas, né? Enxergar as pessoas. Inclusive lá dentro, né, Flávio, acho que tu pode falar mais sobre isso. Dentro da nossa empresa, a gente tem uma preocupação muito grande de saber se a pessoa está feliz fazendo aquele determinado trabalho. E a partir do momento que a pessoa diz para a gente que não está feliz fazendo aquilo ali, a gente não demite, não, minha gente, pelo amor de Deus. A gente bota a pessoa em outro local. O que é que você quer fazer dentro da nossa empresa? Ah, Flávio, eu quero fazer isso. Beleza, então vamos treinar uma pessoa para ficar no seu lugar e vamos lhe colocar nessa vaga que abriu aqui. Ou a gente até inventa uma vaga para tirar aquela pessoa daquele lugar que ela não está feliz e colocar ela nessa vaga que ela se encontre feliz, né? Porque eu acredito que quando você sai todos os dias e você acorda e você vai para o trabalho, você precisa estar bem com
com você mesmo. Você precisa estar feliz. Eu tô indo fazer uma coisa que eu gosto. E não é clichê não, viu, gente? Porque você trabalhar com algo que você não gosta é a mesma coisa que você tá todo dia se cortando um pouquinho. Se cortando um pouquinho. coisa Sem que felicidade não tem energia. Então, sem energia, paixão para estar fazendo aquilo ali, você vai estar mal. E como a gente sabe que o colaborador muitas vezes chega e ele tem a habilidade daquele cargo, mas ele não sonha em viver naquele cargo. Mas só que realmente a gente precisa pagar conta, a gente tem contas para pagar, a gente tem obrigações, então a gente vai tentar pegar o que dá para a gente naquele momento, para que a gente possa sobreviver. Mas se a empresa dá essa brecha e começa e abre essa comunicação interna, onde a pessoa tem a possibilidade de dizer, ó, Flávio, beleza, eu estou aqui como vendedor, mas eu gosto muito de finanças, eu gosto de ir para o financeiro, assim que abrir uma vaga aqui, eu quero ir para lá, beleza? E aí a gente vai abrir e a gente vai dar ouvido para isso. Por quê? Porque imagina, se uma pessoa chega para mim e fala isso para mim, é porque é exatamente o lugar de vendas não é o lugar dela. Porque se ela chegou para mim e disse assim, poxa, Flávio, eu quero ir para cá, que aqui é meu sonho de viver aqui. Então, tipo, essa liberdade de você poder falar isso para a empresa e explicar é importante porque a pessoa vai realmente dizer assim, poxa, eu quero vir para cá. Eu quero ser feliz aqui, porque aqui é onde está a minha felicidade. Porque realmente a pior coisa do mundo é você trabalhar num lugar onde você não gosta. As pessoas Entendeu? não podem ter medo de falar sobre essas questões. E a empresa ela não pode fechar essas portas, mas também não negligenciar a questão de chegar para o colaborador, ser transparente com ele. Vamos lá, você quer ir do comercial para o financeiro. Comportamentos, né, pessoais totalmente diferentes quando a gente vai contratar pessoas, né? Se a gente for falar de DISC aqui, a gente vai dizer que geralmente a pessoa que está lá em vendas é uma pessoa mais influente, alegre, falante. Tem a questão da dominância, que vai negociar com o cliente. Do outro lado, eu tenho uma equipe financeira que geralmente tem um perfil, uma natureza mais com uma certa conformidade. São pessoas mais analíticas. Então, a gente tem que acolher, inclusive, colaboradores e assim, vamos fazer os testes, vamos mostrar para você se isso aqui vai ser feliz, você vai ser feliz aqui mesmo. Olha, essa função tem tudo isso aqui, tem todas essas necessidades de garantias comportamentais e técnicas. Está disposto a seguir essa jornada, a pessoa atua. A gente já viu muito isso. Eu já tive essa experiência mesmo de ter uma pessoa no comercial e que ela pediu para ir para o faturamento. Vê que situação. Né? E hoje ela está extremamente feliz. Ela foi extremamente feliz na jornada dela. É uma pessoa com nível de organização. É tanto que no momento lá da pandemia, essa pessoa ela só faturava, de repente ela começou a faturar e dar entrada nas notas fiscais. Ela conseguia, com nível de organização, fazer tudo isso. Porque ela gostava de fazer então, aquilo. Estava muito certo. Ela queria sair de um lugar onde incomodava ela, não era o perfil dela, para vir para algo que era extremamente importante. E mesmo a pessoa que não tem condições hoje de, eu não tenho condições de ter um DISC, um FISC ou qualquer coisa, minha gente, mas isso também é feeling natural. Se você é um empresário, você consegue ter esse feeling. Gente, a gente faz DISC parar. A gente faz DISC até em Excel. Pois é. E é só analisar. Quando eu não posso Maiara que está trabalhando com a gente agora. Maiara foi para atendimento, onde ela ia passar o dia sentada numa cadeira respondendo um cliente. E quando ela sentou na cadeira, que ela começou a conversar comigo, na hora eu olhei pra Flávia. Eu disse, ela não tem um perfil de atendimento, cara. Sim. Essa menina tem que estar na câmera. Na hora que ela deu uma risada, eu disse, é isso. Sim. Ela tem que mostrar essa energia. Chega a ficar arrepiada. Ela tem que mostrar essa energia dela na câmera, não atrás do celular. Isso é conhecer de gente, né? O profissional que sabe, inclusive, sobre essa questão do perfil comportamental, muitas vezes não precisa fazer o DISC. Eu faço o DISC por uma questão técnica. E muitas vezes eu faço o DISC em Excel mesmo, porque o crédito é caro. Então, aquela questão, você tem que se adaptar, né? Você pode fazer do jeito que você pode, você vai evoluindo aos poucos. O negócio é não fazer. Então, quando você já entende, você bate o olho e já sabe o perfil. Já sabe se realmente vai dar aquela engrenagem correta e entender até para orientar as pessoas. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, rapaz, eu não sei, eu faço isso aqui, mas eu não estou me sentindo muito bem. Aí, às vezes, é só uma questão de realinhamento. Eu tive um cara mesmo que a gente colocou ele era menor aprendiz. Ele foi para o DP, não deu certo. Aí ele foi para o TI, não deu certo. Aí ele veio para o financeiro, colou do lado do contador. A gente até tinha umas brincadeiras que a gente fazia dentro de casa. Aí uma vez ele olhou para mim e fez assim, eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou fazer ciências contábeis. Eu tenho certeza. Ele disse, tenho. Aí eu disse, eu vejo pelo o jeito que... Eu nem entendia de DISC ainda, era lá atrás. Então, o jeito como ele gostava daquilo ali.
Hoje, ele é sócio de uma das maiores empresas de contabilidade. Então, aí eu simplesmente, a gente ia fazer o quê? Ia desligar o cara porque o cara não queria ficar no Pior DP? que a maioria das empresas fazem Essa isso, né? sensibilidade você, como gestor, tem que fazer. Faça isso logo no momento da seleção, mas se no meio da jornada identificou que não dá, conversa, alinha, deixa esse ambiente organizacional favorável para essa comunicação. Para que as pessoas tenham essa liberdade de chegar e dizer assim, ô Marcela, tudo bom? Posso conversar contigo? Posso? Olha, eu acho que se eu fizesse tal atividade, eu gostaria, eu acho que eu me daria melhor. Aí você senta, conversa e aí vê. Posso fazer a técnica? Não posso? Posso? Como é que eu posso fazer isso? Existem vários métodos de fazer, mas eu acho que essa comunicação tem que ficar aberta mesmo. Flávio, polêmica. Isso é pra tu. Eu gosto de te envolver em umas polêmicas. Ainda bem que ela tá jogando depois, as se tu for polêmicas só pra ele. cancelado, eu te ajudo a ser descancelado. É não. Você cancelado. Eu vou ser cancelada Me junto cancela. contigo. Olha, contrata-se apenas pelo currículo. Não. Por quê? Explique-se. Ó, Explique-se aqui. Hoje, assim, a gente meio que... Eu nem Diga ligo, mais eu perto nem do ligo microfone, tanto... né, menino? Eu nem ligo tanto pro currículo hoje. Tá. Assim, hoje a gente olha muito pro comportamento do colaborador. No nosso formulário de contratação, nem currículo A tem. gente, tipo, eu vejo que o Sério? currículo todo mundo pode ter. Tem muita gente que se preocupa muito com o currículo, mas se preocupa um pouco com o comportamento. Tem gente que, tipo, tá tão focado em aplicar coisa no currículo. A gente até vê quando a gente vê cursos por aí, e o pessoal, tem certificado? Tem diploma? Tem certificado? Tem diploma? Por quê? Porque o pessoal quer entupir o currículo de certificado e diploma. Mas só que, tipo assim, no final, o que importa é a execução. Se ele vai conseguir fazer ou não. Então, tipo, se a pessoa se a gente percebe que a pessoa tem energia, se a gente percebe que a pessoa está alinhada com a nossa cultura, com nossos valores, e a pessoa tem vontade de vencer, a gente dá uma oportunidade. Eu até brinco muito. Se o cara sentar numa mesa comigo e disser assim, me pedir um emprego, eu vejo que o cara tem fit cultural com a empresa, tá ali alinhado com nossos valores, e ele disse, Flávio, eu não sei de nada. Eu sou um cara que eu não sei de nada. Tenho 17, 18 anos. Eu quero meu primeiro emprego, não sei de nada, mas eu quero aprender. Eu tô junto e não abro. Pronto. Eu vou dar um jeito de trazer esse cara para minha empresa. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa que qualquer coisa que eu ensinar, ele vai pegar. Sim. Eu vou chegar ali e vou ensinar. Vou dizer, senta aqui. Passar uma semana com eles, montando aqui o microfone do podcast, a gente instala aqui, é assim que faz, e o cara vai dizer, não, eu tô junto, eu vou aprender, cadê, como é que faz, eu faço de novo, errei e faço de novo. Então, ele vai aprender a fazer. Já se, meu amigo, aí já tem aquele cara que tem um puta de um currículo, se acha a tampa do sei quê, e muitas vezes não tem a habilidade de querer aprender, que é uma grande trunfo de uma pessoa que está em alta performance, está aprendendo todos os dias. Essa pessoa nunca vai prosperar dentro da minha empresa. Porque ela vai entrar só para dizer assim, eu vim fazer o que eu fui contratado, eu sei, entendo tudo de finanças. Eu digo, beleza, meu amigo. E esse aplicativo novo, tu entende? Aí o cara aí começa a gaguejar, mas só que ele não tem habilidade de aprender. Porque ele se acha que ele já fez um curso, que já sabe de Já tudo. se acha superior. E né? aí começa a engasgar. Por isso que hoje, tipo assim, o mercado ele tá muito dinâmico, muito rápido, e muitas vezes, tipo, não é que você não tem que ter currículo, você tem que ter um puta de um currículo, você tem que aprender todos os dias. Mas isso não importa na hora de você entrar numa empresa. É que por Porque si só não se sustenta, isso. né? Não se sustenta. Inclusive, uma das soft skills, dona Marcela, Já vem ela falar nome difícil, gente. uma das habilidades comportamentais que hoje você, quando pega lá as chamadinhas, é essa questão da aprendizagem continuada. Então, você vai perguntar lá ao seu colaborador novo que está chegando, você gosta de estudar? Quantos cursos você fez? Quantas chamadinhas, ou quantos livros você leu, quantos podcasts você ouviu, né? Como é que você dedica o seu tempo? Porque a gente tem 24 horas por dia. Como é que você faz para dedicar o seu tempo? E aí tá lá. Quando você olha as chamadas hoje em dia de contratação, vem primeiro as características comportamentais, tá lá, adaptabilidade, como a gente falou, entre as outras lá, e tá, educação continuada. Hoje é extremamente importante. A força está maior no topo da chamada e as características técnicas vêm para baixo. Aí imagina, aí você pergunta, qual é o curso que você fez? Eu falo, novela da Globo. E o próximo curso? Série do Netflix. Eu assistia o programa policial. Oxe, eu sou quase E aí, médica, tipo assim, tanto que eu assisti Grey's Anatomy. assim. série, se a Sou pessoa fosse advogada botar, do Suítes. muita gente fosse botar realmente ali, porque Amei ela tudo. perde tempo, seria muita série. Então, tipo, imagina. Então, você realmente tem que ter a pessoa que quer estudar. Tem gente que não gosta de nada contra isso.
Só que talvez ela não esteja pronta para vir para dentro da minha empresa, que está toda hora mudando. Então, exatamente, eu sou um cara que eu estou toda hora fora da zona de conforto. A minha vida começa a virar uma vida muito cansativa, ao mesmo tempo uma vida muito feliz, porque a gente está sempre crescendo. Mas muito cansativa, porque está toda hora a gente mudando. Então, a gente não gosta da caneca lilás, a gente diz, bota azul aqui para a gente ver como é que fica melhor. Ó, muda esse logo. Ó, vamos mudar a mesa de lugar. Vamos agora, não vamos mais fazer podcast, não. Agora vamos criar uma forma de botar o microfone pendurado, porque a gente quer mudança e a gente quer melhorias o tempo todo. Porque se a gente não fizer isso, o nosso concorrente vai fazer. Sim. E aí o que acontece? A gente vai ser destruído junto com os colaboradores, todo mundo junto. Isso Então, que Flávio falou é muito real, porque a gente tem uma colaboradora lá que ela entrou e ela não sabia de absolutamente nada do que ela faz hoje. Sim. E na entrevista a gente perguntou, você já trabalhou em quê? Aí ela falou, já fui caixa de supermercado, eu já fui recepcionista de um dentista, eu já fui doceira, porteira. Aí ela falou umas 7 coisas. Aí eu disse, quantos anos tu tem? Ela, 20. Aí eu, opa. Aí eu já olhei para a Flávia aqui. Então, a gente entende o quanto as pessoas estão dispostas Sim. a fazer para crescer, a fazer para ganhar dinheiro. Aí, fit cultural, disponibilidade. Então, é exatamente isso. Aí você olha, poxa, a pessoa se enquadra. As palavras que a pessoa vai dizendo, as frases que as pessoas vão dizendo, a vivência dela vai começando a trazer para você esses alinhamentos, os encaixes. Então, a pessoa foi contratada mais por ela ser disponível, por estar adaptável, e você sabe que, pela jornada dela, pessoal, ela tem a tendência de fazer uma jornada de sucesso dentro da empresa. Não sabia nada, é como o Flávio falou, a gente vai lá, a gente ensina, a gente mostra, obviamente que alguns cargos a gente consegue fazer isso, outros cargos não tem como contratar um contador para a minha empresa que não sabe de nada. Então, quando a gente fala aqui, vocês têm que ter a noção, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas alguns cargos você consegue trazer uma pessoa que não sabe de nada e você ensinar. Até porque você tem habilidade assim, dentro de casa, você né? tem habilidade, você consegue, tem esse curso, faz esse curso, não faz assim, faz assado, e você treina aquela pessoa para ela, de fato, fazer o trabalho dela bem feito. Agora, mais uma pergunta aqui, 2 perguntas para a gente finalizar. Os meninos do podcast já ficam olhando para mim. Essa menina vem aqui e quer passar mais de 1 hora. Quem ela pensa quem ela é? Tudo bem, eu tô acabando, peraí. Vocês acham que falta de comunicação pode diminuir a motivação e a produtividade de um colaborador? Sim. Peter Drucker diz que 66% dos problemas das empresas é de comunicação. Miriam, você tem um dicionário na sua cabeça? Você sabe a porcentagem das coisas? É porque a gente estuda e vai guardando dentro da gente aquilo que mais importa, né? Então, 66% dos problemas das empresas são de comunicação. Eu já peguei uma empresa, quando eu fiz lá uma entrevista oculta dentro da empresa, que deu 83% de problemas de comunicação. Caraca, muito alto. E o que me assusta é que era a empresa que também tem algumas sinergias com aquilo que deveria estar dentro de casa. Então, se eu tenho um problema de comunicação dentro de casa, mas o que é problema de comunicação? É tudo aquilo que deveria estar explícito e que não está. E que depois no corredor eu estou reclamando. Eu estou dizendo, mas você explicitou, você deixou muito claro para as pessoas, né? Reuniões de alinhamentos você fez, você comunicou, as pessoas sabem quem saiu de férias, quem não saiu, as pessoas sabem quem está aniversariando. São os mínimos detalhes. A gente pensa assim, vai fazendo um alinhamento de comunicação aos pouquinhos, né? Ou seja, se eu chego para o colaborador e digo assim, olha, daqui a 1 mês a gente vai colocar você de férias, mas não estava muito meu escopo. Aí você explica, não, é porque a gente vai ter uma queda de faturamento aqui, que a gente sabe, tem a sazonalidade, e a gente precisa estar atento a isso. Você conversou, você explicou, as pessoas vão dizer, tá certo, tá alinhado, né? Entende. Agora, isso é comunicação, você antecipa os fatos, você alinha com a pessoa, e a pessoa sai feliz. Porque você tratou, você comunicou. Mas tem gente que às vezes não sabe de nada, não sabe... Daí... Fica voando. É complicado. Então, a gente precisa olhar exatamente para essas questões. Flávio, tu acha que até que ponto a comunicação ela é válida? Tipo, falei 1 vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes. Caralho, 40 vezes depois a pessoa tá fazendo a mesma merda. Até que ponto essa comunicação é válida dentro da empresa pra pessoa ir pra rua, pra puta que pariu? É porque eu sei que... Gente... Os funcionários, às vezes, dão um ódio, dá vontade de matar. A gente não pode matar, porque a gente também ama, entendeu? É um caso de amor e ódio todo dia. Essa parte aí seria os feedbacks que você vai dar para os seus colaboradores
durante o período que ele está se adaptando ali, o período que você está ensinando, o período que ele está dentro da sua empresa. Então, o que acontece? Você vai lá, dá um feedback ali para o colaborador, mostrando aí os pontos negativos, os pontos que estão sendo errado, os pontos que ele precisa melhorar e tudo mais. Aí, vamos supor que o cara, tipo assim, cagou e andou para aquele feedback. Aí, tipo, vou botar a minha empresa, eu vou lá e dou mais um feedback. Então, tipo, em nenhum momento ninguém vai ver eu dentro da minha empresa gritando, reclamando ou xingando. Eu dou outro feedback. O cara, bicho, ó, a empresa precisa por esse caminho, por esse direcionamento. É importante Esse é o teu disso. cargo. Porra, se tu não varrer o chão tá sujo. Então, tipo, se tu não varrer, eu vou ter que varrer, tu não serve de nada aqui na empresa. Então, infelizmente, a tua função aqui na empresa é varrer o chão da empresa, é varrer aqui esse ambiente que a gente está trabalhando. Se tu não consegue fazer isso, eu vou fazer por você. Infelizmente, você não serve para o negócio. E aí, na terceira vez, eu dou um feedback e depois, meu amigo, é chão e caixão e vela preta. Entendeu pro cara? Porque não tem como a gente ficar toda hora enxugando gelo, mas foi comunicado, foi falado. Então, a comunicação dentro da empresa, e eu digo assim, eu digo até mais, comunicação é para tudo. Sim. Então, tipo assim, hoje, uma pessoa que não se comunica, ela não consegue nem andar na rua. Então, você tem que estar sempre mostrando o que você está insatisfeito e o que você está satisfeito com as pessoas. Isso tem que ser muito claro. Isso dentro de uma empresa tem que ser muito mais transparente o tempo todo. Porque ninguém vai saber o que você quer, a não ser o que você fale. E ninguém vai saber o que está acontecendo errado, a também não ser o que você fale. As organizações. Então, tipo, para Marcela reclamar desse... Flávio, tá troncho aqui a parte do copinho aqui. Ele tá fazendo a publi dele, gente, ó. Então, tipo assim... eu vou botar um pouquinho mais perto da câmera só pra vocês verem aqui. Vocês viram o chapéu também? Não, se vocês não viram, a gente tá mostrando agora, olha aqui. Pode concluir o raciocínio, já perdeu e o aí, raciocínio. tipo assim, Marcelo só vai... Marcelo, Flávio, eu tô reclamando porque tu deixou essa garrafinha aqui em cima. É só ela falar, Flávio, tem como tirar essa garrafinha daqui? Eu vou tirar. Mas muita gente fica assim com vergonha ou com receio de não a pessoa ficar com raiva. E não fala e fica, pessoa... tu viu que fulano botou a garrafa ali. Aí, quando acaba o podcast, aí Marcela vai no cantinho e fica cochichando uma coisa que talvez eu botei inconscientemente, uma coisa que eu botei só porque eu quis botar mesmo na tora aqui. E aí, tipo, cria uma indigestão comigo, Sim. uma indigestão Sem com as pessoas, cria uma fofoquinha, um moído por 8 dias praticamente, a pessoa fica moendo essa parada, por causa de uma garrafa que só era pra ter falado assim, Flávio, tu tem como tirar ela da mesa porque a gente não pode mostrar o nome Eco Digital? E bota aqui no chão. A publi dele, minha bota gente. aqui no Eu chão. não aguento, não. E por sinal também tira o boné. E por sinal também tira a outra garrafinha. A minha não vai tirar, não. Vai E por sinal também tira o casaco que tá ali também. Essa questão Entendeu? é só para complementar ele, estou sempre complementando, minha gente. Existem metodologias de feedback contínuos, antigamente as empresas passavam um ano para fazer uma análise que a gente chama que é a análise de desempenho. Você chama o colaborador, nossa linha é muito bonitinha, e você mostra onde eles houve o desempenho e onde eles precisam evoluir. Foi mudando para 6 meses, 3 meses, e agora existe a questão da avaliação de desempenho semestral, quinzenal, anual, porque hoje já tem tecnologia para isso. Né? Antigamente se dava trabalho para fazer, porque a avaliação de desempenho dá trabalho, mas hoje a gente tem os aplicativos, a gente tem os ERPs que fazem exatamente isso, facilitar a vida do RH. Então, é importante, ninguém cresce sem você avaliar ele, sem você dar o feedback a ele, do quanto que ele já evoluiu, de onde ele precisa evoluir. E líder é para isso. Isso faz parte do processo da liderança. E aquele colaborador que não entende o quanto que isso é importante para ele também, ele está com o fito cultural desalinhado com a sua empresa. Porque ele vai ficar chateado, né? Já imaginou uma startup hoje em dia que tem que estar mudando toda hora, todo instante aquilo que foi feito? Cria, vai lá e muda. Cria, vai lá e muda. Aí você vai dizer, não ficou bom, não ficou legal. O cara fica com a cara emburrada. Não dá certo. Está desalinhado. Como é que a gente faz, Flávio, para... aumentar a performance de um colaborador após ele ser contratado? Motivação, reunião. O que é que tu faz hoje para aumentar a performance daquele colaborador? Reunião de alinhamento, reunião motivacionais, mostrar a empresa para ele, para onde a gente está indo, qual é a rota que a gente está indo, para qual lugar a gente está direcionando a empresa, porque também não adianta você contratar a pessoa e deixar ela abandonada dentro da empresa sem mostrar os caminhos que ela precisa percorrer. Porque vamos lá, eu contrato uma pessoa e disse, beleza, você vai ser vendedor. Te fode aí. Não bata aqui não, por gentileza. Aí, senão vai fazer tchac-tchac no aí o que negócio lá. acontece? Aí o vendedor fica lá perdido. Ele não sabe a meta dele, ele não sabe a planilha, ele não sabe os papéis, ele não sabe o que ele precisa fazer, ele não sabe nem quem é o gerente dele. Então ele fica meio que perdido e ele não vai conseguir entregar o resultado que ele precisa entregar. Então a pessoa tem que contratar
e, no mínimo, fazer o acompanhamento dessa pessoa aí durante 30 dias, entender e ter paciência para essa pessoa se integrar com o time. E eu acredito também que isso seja muito individual, né? Porque cada pessoa ela é motivada de uma forma diferente. Sim. Então, eu sei que tem alguns colaboradores, por exemplo, hoje trabalham comigo, que eles são motivados no elogio. Então, eu sei que se eu quiser dar um gás em determinadas pessoas, eu vou lá e faço um elogio, que eu sei que a pessoa vai ficar super feliz e vai dar um gás. Eu sei que outras pessoas gostam de afeto. Então, eu sei que se eu trouxer um chocolate, então, cada pessoa, o indivíduo, ele é diferente. E o que eu vejo hoje é que muita empresa também, ela faz esse alinhamento muito coletivo, mas cada pessoa é um indivíduo diferente, cada pessoa tem a sua forma de se motivar, inclusive, de uma forma diferente. Óbvio que a gente tem que ter o coletivo? Tem, gente. Sim. Tem que ter reunião, tem que ter alinhamento coletivo, tem que ter. Mas o individual, ele também compensa, inclusive para quando você for chamar a atenção. Porque um dos maiores erros hoje em dia da empresa é chamar a atenção no coletivo. Não tem necessidade. Se eu tenho 2 colaboradores no setor e só um tá fazendo merda, para que tu vai fazer a reunião com 2 para contar a merda do que um tava fazendo? Elogie em público e corrija no particular. Exatamente. Até porque não tem necessidade de, tipo assim, você incluir as pessoas que não tem nada a ver com aquele problema no meio problema do rolo doido. Então, tipo assim, beleza, eu chego cedo, eu tiro minhas 2 horas de almoço, eu saio no horário, eu entrego um resultado, aí vamos supor que 2 do meu setor tá fazendo merda, chegando atrasado, aí o líder do meu setor vai sentar com todo mundo e assentar e a marreta em todo mundo. Então eu vou estar no meio do bololô, escutando merda, como se diz assim, o cara vai dizer, eu tô escutando essa merda aqui, por quê? Se eu não fiz nada. Porque, tipo assim, eu era pra estar tomando um café ali fora e vendo o pau quebrando aqui dentro. Mas, tipo, eu não tenho culpa, eu nunca fiz nada, eu tô aqui. Aí essa pessoa se sente mal, porque ela vai sentir esse impacto emocional de cobrança. Aí o que acontece? Ela vai dizer, caramba, velho, eu só sou cobrado, mas eu entrego tudo 100% e eu sou cobrado 50% do que eu não tô devendo. Então, existe uma cobrança, muitas vezes, desnecessária do líder para essa pessoa. Então, e você, a como forma líder, de tem cobrar que entender também, mas né? a gente precisa entender que existem vários tipos de feedback. É. Inclusive, existem feedbacks que são altamente desmotivacionais. Você está chamando alguém para que você dê um feedback que essa pessoa melhore, evolua. Então, essa pessoa, quando sair dali, tem que sair com um nível de consciência alto e extremamente acolhido pela forma como você tratou. É lógico que tem pessoas que vão estar mais sensível àquilo e você, como líder, tem que perceber. Então, o que é que eu faço primeiro? Primeiro, eu coloco os pontos positivos da pessoa, eu elogio, e depois eu vou corrigindo aos poucos e vou corrigindo e vou dizendo à pessoa, olha, mas se você fizer dessa forma aqui, você vai conseguir. Melhor. Eu estou corrigindo, mas eu estou te dando alternativas de você evoluir. Então, a pessoa tem que sair dali com a consciência elevada e não desmotivada. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ele dizia, é muito engraçada a tua forma de dizer que não gostou. Porque eu já sei que tu não gostou, porque tu fala, tá lindo, mas vamos mudar esse negocinho aqui. Aí ele dizia, eu já sei que tu odiou, eu já vou e refaço. E entender também, né, de pessoas é isso. Hoje mesmo a gente teve que refazer um negócio que já estava pronto. Só que eu não estava lá, então foi outra pessoa que pediu. E na hora, antes de pedir, eu já mandei um áudio. Olha o jeito de pedir para refazer, hein? Refazer já não é uma coisa legal. Então, manda uma mensagem direitinho. Olha como você vai pedir para a pessoa refazer. Cuidado para não ser grosso. E olha a hora também, porque tem que entregar até meio-dia. Verdade. Então, a gente tem que ter ali aquele feeling. Tem que falar direito, mas tem que dizer à pessoa que é uma urgência devolver aquele trabalho. Trabalhar com pessoas é um pouco... eu sempre digo que, dependendo da forma que você vai falar, você pode perder ou ganhar. Então, é mais ou menos a forma. Eu posso falar a mesma palavra, motivando ou desmotivando, evoluindo a pessoa ou diminuindo a pessoa. Então, eu acho que é exatamente isso. Ó, pra gente finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder rápido, não pode pensar. É uma resposta rápida, tá? Não feche seus olhos, não. Não feche seus olhos, não. Faça o negócio direito. Tá fazendo pix. Eu não acredito que Flávio tá fazendo um pix no meio do podcast, não. É pra mim, pessoas. Tu tá pagando a quem, homem? Tu pode esperar pra fazer esse pix depois. Obrigado. Se não for pra mim, aí agora se for pra mim, você pode continuar fazendo, tá? Tá vendo? Bora lá. Você contrataria você mesmo pra sua empresa por quê? Pela minha disponibilidade, né? A visão positiva. Eu sempre acredito que é possível você fazer plano B, plano C, plano D. Então, eu nunca tive medo do novo, do diferente. Para mim, acho que é mais combustível. Então, acho que é isso. Você contrataria você para sua empresa por quê? Eu entrego o resultado. Puxa. Eu gostei. Você contrataria você para sua empresa? Sim, porque eu tenho energia. Ai. Olha aí. Ei!
Se você tivesse uma doença, qual seria o nome dela? E quais seriam os sintomas? Pode pensar não, vai. Eu quero respostas idiotas mesmo. Vai. Sei lá, resultado. Uma doença com nome resultado. Que doença legal. Sei lá. Eu não sei. É difícil mesmo essa, É Carolzinha. difícil, porque a Carolzinha botou pra lascar nessa pergunta. Nem eu sei responder. Gente, primeiro que eu não queria ser uma doença. Mas se você fosse, Midian, se alguém tem a resposta... Agora eu vou te perguntar, tu que Tenho botou não. essa pergunta. Tu fosse uma doença, tu seria o quê? Me diz aí. Eu nem gosto de doença. Eu acho que se eu fosse uma doença, seria organização. Ah, ela seria uma Ah. doença organização. Que Sim. doença boa, igual a ele, né? Resultado. Tá bom, vou pular essa. Ai, ai. Quem veio primeiro? A laranja, a cor laranja ou a fruta laranja? A fruta laranja. Acho que é a fruta. Mas por que a fruta tem o nome laranja e a cor é laranja? Quem foi Porque que a botou o fruta nome na Quem laranja- foi que botou a cor... É difícil É isso. difícil isso. Dificílimo. Rapaz, Se pudesse bater um papo com um personagem histórico, quem seria? Peter Druck. Bill Gates. Elon Musk. Doido da porra! Você, brother, tu demitiu uma caralhada de pessoa. Me conta. Senta aqui nesse podcast pra gente conversar sobre isso. Então, com certeza, seria isso. É isso, minha gente. Finalizamos Valeu. mais um Papo Reto. Quero agradecer, Midian. Muito obrigada Obrigada pelo a você papo. pela Flávio, convite. novamente. Papo reto com Flávio Daniel. Flávio, de novo, Patrocínio. obrigada por estar aqui. Gente, Eco não sei se vocês viram agora, nós temos um patrocinador único, que no caso é a nossa empresa também. Eco Digital tá aqui, ó, nas nossas garrafinhas. Mas é isso, sexta-feira tem mais. Eu espero vocês para mais um Papo Reto com Marcela. E eu vou soltar o tema da próxima sexta-feira lá no meu Instagram. Já me segue lá no Instagram, vai aparecer aqui em algum lugar. Beijo. Beijo. Até sexta! Tchau, tchau.